A maioria dos pais buscam sempre o melhor para os seus filhos e sempre colocam eles acima das suas próprias necessidades. Mas existem alguns pais que são extremamente tóxicos e manipuladores. Eles muitas vezes veem os filhos como extensões de si mesmos, ou tratam os filhos como concorrentes, interferem nos seus relacionamentos, causam traumas e muitas vezes até estimulam os filhos a serem dependentes deles financeiramente para poder controlá-los. Um dos casos mais recentes e notórios que exemplificam isso é o da cantora Britney Spears e o da atriz Larissa Manoela. Isso nos leva à pergunta: como identificar pais tóxicos e manipuladores? Baseado nessa pergunta, iremos listar alguns comportamentos típicos de pais tóxicos. A seguir, veja algumas das principais características e como isso interfere na vida de quem tem pais assim. São excessivamente críticos. Receber críticas dos pais é normal e até mesmo útil. Críticas construtivas podem nos ajudar a identificar falhas em nossos planos e tomar decisões melhores para nós mesmos. Então, no entanto, quando os pais são persistentemente críticos conosco, isso se torna um traço tóxico. O constante bombardeio de críticas e, às vezes, comparações negativas podem fazer com que uma criança se sinta inútil ou deslocada. Isso resulta em adultos que têm uma voz interna crítica, que se assemelha à voz dos pais, voz essa que mais diz coisas negativas do que úteis. Eles tratam os filhos como adversários. Embora competir possa ser saudável e motivador para alcançar nossos sonhos, quando os pais enxergam os filhos como concorrentes, isso pode se tornar tóxico. Em vez de inspirar seus filhos, pais tóxicos podem minar os objetivos dos filhos, desmotivando e até mesmo sabotando eles. Isso resulta em adultos que têm dificuldade em acreditar em suas próprias habilidades e metas. Alguns pais altamente tóxicos podem até sentir inveja das conquistas de seus filhos, tentando superá-los ou forçando-os a seguir os sonhos que eles almejam, ao invés de incentivar os sonhos dos próprios filhos. Limitam os filhos para que sejam extensões de si mesmos. Pais altamente tóxicos veem seus filhos apenas como prolongamentos de suas próprias identidades. Eles podem esperar que seus filhos sigam seus passos ou realizem os sonhos que eles próprios não conseguiram concretizar. Essa visão impede a autonomia dos filhos e os mantém sob controle. Qualquer comportamento que possa prejudicar a imagem dos pais é ridicularizado, seja em público ou em particular. Isso resulta em adultos que lutam para desenvolver uma identidade própria. Colocam os próprios sentimentos acima de tudo. Enquanto cuidar de si mesmo é importante, fazê-lo de forma constante e em detrimento dos outros é tóxico. Pais que priorizam constantemente seus próprios sentimentos em detrimento dos sentimentos e opiniões da família não criam relacionamentos saudáveis com seus filhos. Esses pais frequentemente ignoram os sentimentos da família em questões importantes, forçando seus filhos a suprimirem suas emoções para aplacá-los. O resultado é adultos que têm dificuldade em expressar suas necessidades e sentimentos, frequentemente minimizando-os para agradar os outros. Se recusam a se desculpar e assumir a responsabilidade. Pais equilibrados reconhecem que não são perfeitos e estão dispostos a reconhecer seus erros. Eles comunicam aos filhos quando os machucam, seja intencional ou não. Pais altamente tóxicos tendem a se ver como vítimas e se recusam a assumir a responsabilidade por suas ações. Eles podem culpar todos ao seu redor, inclusive seus próprios filhos, por seus problemas. Isso resulta em adultos que têm dificuldade em expressar seus sentimentos de injustiça e frequentemente optam por sofrer em silêncio. Usam a culpa e o dinheiro como forma de controle. Pais saudáveis dão afeto, presentes e elogios, sem esperar algo em troca, porque fazem isso por amor, não por transações. No entanto, pais altamente tóxicos usam essas ações como moeda de troca. Se uma criança não atender às suas expectativas, eles prontamente lembram das coisas que fizeram por ela. Isso resulta em adultos que têm dificuldade em pedir ajuda ou expressar suas necessidades, temendo que sejam cobrados por isso. Muitas vezes, eles desenvolvem uma desconfiança em relação à bondade e às intenções dos outros.
Exigem constante atenção e elogios. Pais tóxicos dependem fortemente de atenção e elogios positivos para se sentirem bem. Eles esperam que seus filhos forneçam esses elogios constantemente. Em contraste, pais saudáveis entendem a importância da independência de seus filhos para crescerem como indivíduos. Pais tóxicos, no entanto, constantemente exigem a atenção e a interação de seus filhos. Isso pode deixar os filhos sobrecarregados e exauridos. Muitas vezes, isso resulta em adultos que têm dificuldade em definir limites e frequentemente cedem aos desejos dos outros para evitar sentimentos de culpa. Exploram a culpa. O indivíduo adulto se apresenta como vítima diante da criança, utilizando isso como chantagem para obter o que deseja. Esse tipo de comportamento é mais comum em mães com padrões tóxicos. É especialmente prevalente em filhas que residem com a mãe. A mãe pode não querer que a filha formem um relacionamento para evitar que saiam de casa. Então ela inicia comentários e observações negativas sobre o casal, ou interfere de maneira a tentar separá-los. Isso leva a filha a vivenciar a relação com um sentimento de culpa, tornando quase impossível que a filha tenha uma relação saudável com alguém. Eles reprimem as emoções dos filhos. Pais saudáveis reconhecem que seus filhos têm emoções e opiniões próprias. Eles acolhem a expressão emocional e incentivam a discussão. No entanto, pais tóxicos parecem ignorar essa necessidade. Quando uma criança expressa emoções complexas e difíceis, eles podem interpretar isso como um ataque pessoal. A falta de validação das emoções individuais da criança pode levar à depressão, como apontado pela Associação Americana de Psicologia, uma vez que o verdadeiro eu da criança é reprimido. Isso resulta em adultos que têm dificuldade em identificar e expressar suas próprias necessidades, muitas vezes se esforçando para agradar a todos os outros, pois foi isso que aprenderam. Desrespeitam os limites saudáveis. Pais saudáveis entendem a importância de estabelecer limites tanto para si mesmos quanto para seus filhos, pois isso ensina respeito próprio. Eles respeitam a privacidade dos filhos e encorajam a comunicação aberta. Pais altamente tóxicos muitas vezes ignoram os limites, invadindo a privacidade dos filhos e estabelecendo uma dinâmica familiar enredada, onde não fica claro onde começa um membro da família e termina outro. Isso pode resultar em adultos que têm dificuldade em estabelecer limites saudáveis em seus próprios relacionamentos e frequentemente se sentem desconfortáveis com a ideia de dizer não. Não impõe limites. Pais modernos muitas vezes são excessivamente permissivos, evitando impor limites aos filhos, ou seja, são de certa forma negligentes com eles, pois deixam que as crianças tenham o que querem e façam o que bem entendem. Essa abordagem cria crianças que assumem responsabilidades de adultos, o que pode ser extremamente prejudicial. E nisso todos sofrem com essa má educação. As crianças têm dificuldade em se adaptar a ambientes acadêmicos e profissionais, os pais se sentem aprisionados e a sociedade enfrenta uma geração com tendências tirânicas, falta de respeito e pouca empatia. Então, como lidar com pais tóxicos? Para lidar com pais tóxicos, não tente agradá-los a todo tempo e não tente mudá-los ou argumentar com eles, pois eles têm uma perspectiva diferente. Estabelecer limites emocionais e, se necessário, físicos pode ser crucial. O foco principal deve ser fortalecer a autoestima pessoal para resistir às manipulações, desaprender conceitos distorcidos de amor e redefinir relacionamentos saudáveis. Alguns pais podem ter comportamentos tóxicos sem perceber, e isso não necessariamente os tornam tóxicos. Pais querem sempre o melhor para seus filhos, então é preciso aprender a separar os pais tóxicos de pais que apenas não sabem lidar com cada situação. Se você se identificou com algumas dessas situações, lembre-se de que a independência e a individualidade podem ajudar a quebrar o ciclo de criação tóxica e a se tornar uma pessoa mais saudável e ajustada. Embora nem sempre seja possível ou fácil se afastar de pais ou responsáveis tóxicos, é crucial buscar ajuda e tomar medidas para iniciar o processo de cura. Obrigado por assistir e até breve.